bens móveis e imóveis serão transferidos da pessoa física, CPF, para a holding, CNPJ, como integralização do capital social. A matrícula do bem imóvel deve ser transcrita no contrato social com o respectivo valor correspondente a título de integralização. Este contrato deve ser averbado no cartório de registro de imóveis para efetivar a transferência do imóvel, sendo dispensável uma nova escritura. Mas há que se lembrar que o processo de isenção de ITBI, que deve ser obtido na prefeitura, precisa ser apresentado ao cartório. Essa isenção está prevista no artigo 156, inciso 1, parágrafo 2º da Constituição, contanto que a receita da holding não seja maior do que 50% advinda de renda de locação. Caso a receita seja maior do que 50%, a recomendação é que a atividade de locação seja feita por uma outra empresa ou outro CNPJ a ser criado, que não aquela exclusiva para o acervo patrimonial. Isso porque a lei de locação permite que aquele que detém a posse possa ser locador. A holding familiar faz uma autorização para que a outra empresa faça a locação dos bens imóveis, no caso de a receita decorrente da renda de locação ser maior do que 50%. Esclarecendo que os imóveis transferidos para a holding a título de integralização de capital social devem constar de forma obrigatória e expressamente descritos no corpo do contrato social com todas as suas características. As despesas cobradas pelos cartórios consistirão nos emolumentos e custas referentes ao registro da conferência de bens em função do artigo 64 da Lei 8934/94. Embora não haja um prazo específico para levar o contrato social para registro da transferência e conferência dos bens, é recomendável que se faça o mais breve possível, considerando que quem não registra não é dono. Estando os bens imóveis na holding, os impostos decorrentes da locação caem de 27,5% na pessoa física para 11,33% na holding. No caso da venda de imóvel, o valor de imposto sobre ganho de capital cai de 15% na pessoa física para 6,73% na holding, com a ressalva de que estes 6,73% são sobre o valor total da venda. Portanto, é recomendável uma análise entre o custo de aquisição versus o valor da venda. Lembrando que a base de cálculo do TCMD é minorada no caso de planejamento sucessório porque é tomado como base o valor constante na declaração de imposto de renda. A holding familiar não é apenas uma empresa, mas sim um sistema. Um sistema que pode ter uma empresa só, que a gente chama de célula-cofre, ou, conforme a necessidade, ter mais de uma empresa, que seriam células operacionais, nos casos em que a empresa exerça alguma atividade econômica. Assim, na célula-cofre é guardado o acervo patrimonial e, nas demais, quando necessárias, são permitidos o exercício empresarial da família. Como ainda há muito ceticismo por parte de algumas pessoas com relação à legalidade das holdings familiares, eu quero lembrar que, com a promulgação da Lei das SAs, em 1976, foi possível usar supletivamente aquela legislação para a constituição de uma holding familiar. Aquela lei tem um trecho que diz que a companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades. Não cabe aqui entrarmos em detalhes técnicos, mas, na prática, isso permitiu que se organizasse uma empresa apenas para fins de participação como sócio. A holding familiar permite que você crie uma empresa que não faz nada, que não produz nada, e, em não morrendo, não tem inventário. É criada uma célula-cofre, leia-se empresa, pessoa jurídica, contendo todos os bens do CPF, garantindo ao dono do CPF o uso vitalício dos frutos. É criada uma célula-cofre, leia-se empresa, pessoa jurídica, contendo todos os bens do CPF, garantindo ao dono do CPF o usufruto vitalício dos bens. Estes bens são transformados em cotas e os herdeiros passam a ter uma titularidade de papel, sem que os pais percam o controle dos bens. Esta empresa é cercada de barreiras que impedem que os filhos acessem os bens enquanto os pais forem vivos. E a montagem tem custos de 80% a 90% menores, que cabem perfeitamente no seu bolso, além da perda patrimonial, que é próxima do zero. Quer saber mais, né?
É só clicar no link da descrição desse vídeo e descobrir as inúmeras vantagens deste sistema sobre o inventário. E aí, vai procrastinar ou vai resolver?